Eu tô gravando hoje na sala porque Tem ar-condicionado. tá um calor desgraçado, né? Apesar que não tá ligado ao ar-condicionado não, porque hoje o tempo, tipo assim, tá quente, mas tá ventando. Ó, Tá nublado o dia inteiro, então tá com um ventinho assim agradável, inclusive. Então tá tudo aberto aqui. Eu tô gravando do pior jeito possível. Então vai vazar som. Aí foda-se, né? não importa. Você que já conhece o Vai Tomar no Seu Cunhado, você tá acostumado com esse, né? A gente tenta sempre gravar um áudio com qualidade, mexidinho. Mas nesse calor, eu não tenho o que O fazer. nosso editor de áudio lá faz milagres, viu? Equaliza som, tira ruído. É isso, mano. Nossa É, né? produção tá ficando cada vez melhor. Sim. Bruno, eu queria te contar uma coisa. Porque a gente tá só aumentando, né? As pessoas, os seguidores, Os tá só ouvintes aumentando aí. e tal. Aham. Tá uma loucura. E aí, eu queria, antes da gente começar pra valer o episódio mesmo, que de novo, a gente não faz ideia do que a gente vai falar, mas beleza? Eu tô aqui com o nosso. Eu tô com um site aqui onde a gente tem onde a gente hospeda o podcast. E aí, ele tem geolocalização, né? Ele mostra de onde as pessoas nos escutam. E isso é muito engraçado. Por quê? Tem várias coisas, né? 86% dos nossos ouvintes estão no Brasil, né? Sim. A gente fala português, então é onde o podcast vai ser mais entregue, no Brasil, certo? Em segundo Certo. lugar, vem os Estados Unidos. Por quê? Porque você provavelmente dá play Eu toda hora escuto, no é episódio lógico. pra escutar. Pra contar as coisas, é claro, eu tô E nesse meio deve aí. ter um ou outro gato pingado aí que, sei lá, amigo, enfim, que mora nos Estados Unidos. Beleza. Em terceiro lugar, na verdade, em terceiro, quarto e quinto, com um ouvinte em cada, nossa, até semana passada tinha só em um lugar. Ó, você escutou a descarga aí? Se não tiver escutado, é porque, né? Você ia falar porque e não continuou, que eu É sei. porque o editor. É porque, é porque o editor conseguiu suprimir aí a descarga. Mas, ó, 3 lugares empatados. Grécia. O quê? Quem escuta a gente na Grécia eu não sei, então deixa aí nos comentários se você escuta a gente. O outro lugar é Índia. Hã? Meu Deus. Can you understand me? Hã? I would like to talk to you, hã? Você vai ser preso, viu? Você fazendo essas graças aí. E em terceiro lugar, não. E o terceiro aqui que eu quero citar é Luxemburgo. Ah, não é possível, mano. Luxemburgo, que Você nem tá país inventando. é. Se eu não me engano, Luxemburgo é um principado. Você tá inventando essas coisas pra fingir que a gente é chique, mano. Vou postar no Instagram a fotinha dos... Eu não vou colocar com os números, porque eu ainda não vou mostrar para as pessoas que só tem uma pessoa de cada país que escuta a gente. Então, é meio vergonhoso. Mas eu vou postar aqui os dados das pessoas. Cara, você tem conhecido em Luxemburgo? não, óbvio Você que tem não. conhecido na Grécia? Isso é muito engraçado, cara. Não, mas presta atenção. Os agregadores de podcast, seja Spotify ou seja qualquer um outro, existe campo de busca, certo? Então, por exemplo, vou buscar um podcast novo para eu escutar. Aí eu sou um brasileiro que mora em Luxemburgo. E aí, quando eu pesquiso alguma coisa, o nosso podcast pode ser que tenha aparecido lá numa aba, podcasts novos, sei lá. E aí o cara olha e o nome do podcast é Vai Tomar no Seu Cunhado. Esse cara vai dar play É. pra ver o que tá acontecendo. Eu queria saber o que conta nessa métrica aí. Você sabe em detalhe? Tipo assim, conta que ele simplesmente deu play no episódio, ou que ele escutou o episódio inteiro, ou tem uma certa quantidade de minutos que ele tem que ouvir. Eu acho que depende completamente de cada plataforma. Por exemplo, no Spotify, pode ser. Eu não sei se a galera baixa o episódio. Ou se a galera dá play e quantos minutos ele considera um play, entendeu? Entendi. Do Spotify eu sei que é tipo YouTube, porque quando eu entro na parada do Spotify, ele mostra onde a galera escuta, mas aí é porque a galera pode não escutar de uma vez, aí para em algum lugar e depois volta. Então, eu não sei direito como funciona essa métrica. Se você tá escutando a gente e trabalha no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, você podia explicar pra gente aí, porque eu não faço ideia. Gostaria de saber. Isso. Hoje a gente vai ter que pedir para pessoal do jurídico, né? Da nossa empresa aqui, da nossa produção. Às vezes eles entendem como que conta. Claro.
Claro. Alguém explique, por favor, porque a gente quer saber. É isso, Bruno. Vamos começar esse episódio? Bora pra cima. Eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Bruno Rezende. E vai tomar no seu cunhado. Eu tô amando esse programa aqui, filho, na moral. Eu não sei se isso é normal, mas eles dizem que isso é coisa de velho. Por exemplo, eu faço isso. Talvez eu sou meio estranho, porque quando eu mando um áudio pra uma pessoa no WhatsApp, eu escuto o áudio. Sabe como é que é? Eu faço isso, cara. Eu mando um áudio. Eu sei, eu conheço várias pessoas que fazem isso, inclusive a minha esposa, você, meu irmão, todos vocês fazem isso. Eu não faço isso. Porque então, eu não sei, isso pelo menos você com áudio considera... eu não faço isso. Tá, mas você considera isso estranho? Sim, porque eu sei o que eu acabei de falar. Então, beleza. E quando a gente grava um episódio de podcast, você ouve de novo? Eu escuto por vários motivos. Eu escuto porque eu preciso dar dicas pro pessoal da edição e tal, esse tipo de coisa, né? E quanto mais eu escuto, melhor eu consigo, melhorar. Eu olho, por exemplo, depois de escutar o episódio 1, por exemplo, pela 50ª vez, eu falo, putz, eu poderia ter feito essa piada na edição. Não fiz, mas aí num outro momento eu posso fazer, entendeu? Eu não, a nossa equipe. A nossa equipe, é. Então, é nesse sentido. E também porque eu gosto. A gente tá fazendo esse podcast e a gente tá falando de coisas... Não de coisas, a gente tá fazendo um estilo de programa que a gente gostaria de ouvir. Pelo menos, geralmente, é assim que eu faço com todas as coisas que eu produzo. Então, eu sou o primeiro a curtir o que a gente tá fazendo, né? Você falou Mas de áudio curtir? de WhatsApp, não. Tá, então, você tá falando de curtir, né? Então, por exemplo, você ouvir um áudio que você mesmo mandou, pode ser considerado estranho. Eu faço. Eu acho meio estranho, mas eu faço. Mas eu acho que isso é bem comum. Eu acho que muita gente faz isso. E agora, você ouvir o próprio podcast seu é estranho? Não sei, eu acho que não, igual você falou, porque te dá... Oh, meu Deus, como é que é a palavra, cara? Recurso. Ok. Isso te dá recurso para você melhorar, né? Pra gente poder passar pra nossa equipe sobre as próximas edições. Agora, você dá like na sua própria foto do Instagram? Não. Você tá vendo? A gente tá dentro do mesmo ninho, entendeu? Você ouvir seus próprios áudios, você ouvir o que você mesmo produz. Curtir a própria foto do Instagram, eu acho que beira uma carência, assim, não sei. Nossa, mano, eu acho muito estranho quem curte a própria foto. Você curte? Não, eu não. E quando eu curto sem querer, eu descurto, tá ligado? Eu dou dislike. Porque, mano, eu acho muito narcisista, sabe? Não sei, mano, pra mim é meio estranho. Você tem dois extremos, né? Ou a pessoa é narcisista ou ela é muito carente. É tipo isso. Mas você não pode ser no meio ali, não? No meio termo? Aí a pessoa que tá no meio termo não curte a própria foto. Meu Deus, o que a gente tá falando, velho? Que é isso? Mas, eu tô com uma ideia aqui que tava desde o programa passado, e aí eu deixei ela no bolso, porque a gente mudou no meio do caminho, porque o seu amigo lá mandou a mensagem falando, né, do que a gente podia falar. Mas aí, vamos falar das nossas profissões, Bruno. Vamos explicar pras pessoas o que a gente faz e tal. Cara, eu pensei sobre isso, sabia? Pra gente falar nesse episódio, eu acho que a gente tá em sintonia, a gente tá no caminho certo. É isso. Quem é crente fala que é Deus ligando aí. Deus guiando. Isso aí, mano. Claro. É engraçado porque a gente tem umas curiosidades que a gente podia jogar aqui de falar um pouco, não só do que a gente faz hoje, mas do que a gente já fez na vida, né? Certo. Que seria engraçado, porque você tem uma trajetória interessante. O Bruno já foi dono de empresa. Dono de empresa, é isso que eu tô falando. Eu comecei, né? O cara já foi sócio, já tem sociedade, pessoas que, né, divide lucro, essas paradas de bolsa, sabe? O Bruno já foi. Você tá indo muito fundo, um negócio que era muito simples. Era muito básico, velho, pra ser dividir lucro, ter ação na bolsa de valores. Não, mas vamos começar falando do que a gente fez antes de começar a trabalhar, assim, que saiu do colegial, colegial ainda, né? Jovem, se você tá escutando isso, sabe? Os últimos anos
da escola, antes da faculdade, a gente chamava de colegial. Não sei se agora tem outro nome. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, né? É isso. Mas, tipo, ainda é assim? Ah, Eu não deve sei, ser, cara. mano. Eu saí da Tem escola muito há tempo que a gente saiu da 11 escola. anos. Muito tempo. Então, não sei. Isso aí já é uma criança falante já, velho. 11 anos, uma criança cheia de opinião já. É doido. É Mas muito então, tempo. Bruno, o que aconteceu? Você saiu do ensino médio e o que você fez? Você já entrou na faculdade de primeira, assim, pá? Foi, cara. Então, você quer saber minha trajetória inteira? Eu posso resumir, né? Não, vamos indo aí, a hora que a gente cansa. Tá. A hora que se tiver muito chato, a gente fala, tá, não quero saber disso. Próximo. Demorou. A gente vai sentindo aqui, pode ser. É. Eu saí do ensino médio, cara, no meio do terceiro colegial, porque eu passei na universidade da cidade aí, de Uberlândia, né? Universidade Federal de Uberlândia, vulgo UFO. Só um parênteses, eu amo que eles tenham... Tem uma frase que tipo, a gente normalmente canta quando você vai em jogo da universidade e tal, que eles falam, UFO ao contrário é UFO, UFO sem F é U. Ah, moleque! E UFO sem U é... Ai, mano, eu sou muito doente, velho. Ouvintes, eu tô com um pouco de vergonha, talvez isso não fique na edição final, vamos ver. Vai ficar assim, deixa. Enfim. Passei na universidade da cidade, no meio do terceiro colegial. Não, peraí. O terceiro colegial, então, você não fez inteiro? Você saiu no meio? Eu saí no Cara, meio. como você é nerd. Eu conheço Não. uma outra pessoa que fez isso e eu odiava essa pessoa. Porque aí ficava todo mundo falando assim, olha aí, ó, fulano fez isso. É porque eles você te usam não. de comparação, tipo. Isso. Você viu? Você Seu é um primo... animal que você vai ter que fazer o terceiro ano inteiro. É isso. Enfim, eu passei, na época, mano, eu prestei pra sistemas de informação. E eu passei. Sistema de informação, pra quem não sabe, é curso de TI, né? É sistemas de informação e ciência da computação. Não vou entrar nos detalhes aqui, qual é a diferença dos dois cursos, o que me fez escolher sistemas de informação. Até porque eu nem sei, mano, nem lembro direito. Mas era grade curricular. Enfim. Entrei para sistemas e foi isso, mano. Na verdade, eu fiz 2 anos da faculdade, né? Porque a faculdade era noturna, né? Era durante a noite. O que tem pontos muito negativos, velho. Por exemplo, você perde muita coisa na sexta-feira à noite. Saca? Você tem aniversário, quer ir dar um rolezinho, quer ir num barzinho, quer alguma coisa, você tem que ir na faculdade, velho. Ou você mata a aula. Só que você tem como é que fala? Você não pode matar sempre, saca? Então, se você for escolher... de matação de aula, é isso. Exatamente. Se você for escolher matar a aula, você tem que escolher uma aula, um dia certo. Obviamente, não dia de prova, a não ser que você já tenha chutado mesmo o pau da barraca. Então, não escolhe dia de prova, enfim. Era meio complexo, cara, conciliar a minha agenda. Nossa, parece que eu tinha muita coisa pra fazer, né? Esse jovem que toda sexta-feira tinha uma atividade. Mas esse é o Bruno. O Bruno é um cara que... O Bruno, ele aglomera as pessoas. Todo mundo quer o Bruno. Na sexta-feira, o Bruno tem que estar disponível. Ele não pode estar na faculdade. Ele tem que estar disponível. Até parece, mano. E era isso, mano. Era complicado ser... Porque eu queria muito, velho, porque todos os meus amigos estavam disponíveis numa sexta-noite. Menos eu. E, mano... Tinha semestre que o professor ia na sexta-feira até 10h30 da noite, meu irmão. Você tá ligado? Mano, isso não é fácil não, velho. Você pensar que você tá tendo aula, velho, sentado numa cadeira na sexta-feira até, tipo, 10h30, 10h40. Nossa, mano, era foda. E o que eu fazia? Durante o dia eu trabalhava. Porque o que eu pensava? Eu passei na faculdade, meu curso é noturno. Eu preciso ganhar o dinheiro de algum jeito, né? Então eu trabalhava de manhã e à tarde num cursinho pré-vestibular. Eu dava aula de matemática lá. Então isso era como eu ganhava meus trocados, meus miúdos. Depois de muito tempo eu fui descobrir que eu tava sendo explorado, tá? Porque assim, velho, eu tinha 17 anos na época. Pra quem não ganha R$1, você ganha... Eu lembro direitinho. Sabe quanto que era meu salário por hora da aula? R$6. Caraca, nem eu R$6. na minha época mais fodida de professor ganha R$6. R$6. Depois eu comecei a dar aula antes de passar na faculdade, um pouquinho antes. E aí quando você passava para a universidade, tipo, você era estudante de alguma faculdade, você tinha um acréscimo de... Nossa, era muito bom o acréscimo, de R$2 na hora. Então de 6 passava a ser 8. Caraca. Então eu ganhava R$8 a hora. E isso assim, velho, eu trabalhava das 8 da manhã ao meio-dia.
voltava 2 horas, trabalhava até 6, 6h30, porque 7 horas começava a aula na faculdade. Então, mano, mas assim, eu tinha 17 anos, velho, 17, 18 anos. Você tem energia pra tudo, você topa tudo. Tamo junto e outra. Eu tava ganhando dinheiro, velho. Então, pra mim, valia, saca? Nesse sentido, assim, pra você era mais tranquilo porque você ainda morava com seus pais, né? Então, se você isso, né? se você for olhar pro lado da galera que, tipo, não tem o que fazer, é mais foda. Isso é um privilégio, tá, cara? Tipo, Aham. porque eu sei que não é todo mundo que, tipo, eu não tinha responsabilidade nenhuma, gente. Graças a Deus, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, eles tinham condição de me sustentar. O que eu gastava meu dinheiro, basicamente, era com coisa que eu queria. Então, tipo, eu vou comprar sei lá, um jogo novo, porque eu gosto muito de jogar videogame, computador, sei lá. Vou comprar um computador novo. Então era, tipo, coisa que eu queria. Uma roupa, uma camiseta. Com esse salário aí, você demorou alguns anos pra comprar um computador novo. Isso aí. Mas assim, era fácil juntar. Por quê? Porque eu não pagava conta. Então, ó, eu não pagava aluguel, eu não pagava energia, internet, eu não pagava nada, cara. O dinheiro era simplesmente inteiro pra mim. E eu sou muito grato aos meus pais, mano, por ter me dado esse privilégio, saca? Eu até queria, né? Porque quando você vai ficando, sei lá, a gente usa uma palavra galudinho, né? Tipo, não, agora eu tenho dinheiro, agora eu consigo bancar, eu consigo pagar. E meu pai falava assim: não, meu filho, aproveita que a gente tem condição de te manter e guarda esse dinheiro pra você. E usa do jeito que você quiser depois, entendeu? Deixa que as contas da casa a gente paga. Então, meu pai e minha mãe foi muito bom nesse sentido pra mim. Outras pessoas diriam menino criado com vó, né? Criado em apartamento. Mas eu diria privilégio, foi muito bom, enfim. Então eu juntava dinheiro, velho. Isso era bom demais da conta, só. Você tá maluco. Eu podendo comprar, você sair poder comprar uma coxinha, tá ligado? Uma coxinha com Guaraná Antártica, Guaraná Mineiro, que seja. Nossa, isso era bom demais. É doido. Mas você fez 2 anos. 2 certo? anos. Eu fiz 2 anos. Mas e aí o que aconteceu? Então, eu já ia até perguntar. Eu continuo essa história ou você fala do seu e depois eu continuo? Não sei. O que você Deixa eu continuar então, porque tá no meio do caminho. O que aconteceu? Eu trabalhava, como eu falei, eu estudava à noite, curso de TI, informática, né? E durante o dia eu era professor de matemática, porque eu sempre gostei de matemática. Isso é uma coisa que ninguém entende, eu acho. Se você gosta de matemática, isso é estranho. E eu sempre gostei muito de ensinar também. Então, como eu era professor, depois de 2 anos fazendo TI, eu falei assim, cara, eu acho que eu tô no lugar errado. Porque eu tô trabalhando o dia inteiro com matemática e à noite eu faço TI. Tipo, não tem sentido isso. E eu sempre gostei muito de TI também, tipo, essa área de programação em si. E aí, com 2 anos... Você sempre curtiu TI ou você entrou porque passou? Não, eu sempre curti. Passei e entrei. Não, eu sempre curti. Tipo, eu decidi que eu ia mexer com programação quando eu tinha uns 14 anos. 13 para 14 anos. Porque, curioso, né? Sempre fui mexer nas coisas, igual já tinha mexido com servidor de jogo, mano. E aí você faz a configuração do seu servidor tudo nos códigos lá. Então, eu tinha... É difícil falar que eu tinha... como é que fala? Conhecimento, porque eu não tinha. Mas eu mexi com aquilo, eu tive contato com aquilo e eu vi que eu gostava, saca? Então, depois de 2 anos em TI, eu falei assim, cara, eu vou trocar porque eu passo meu dia inteiro trabalhando de professor de matemática. Eu prestei outro vestibular, entrei na matemática do zero, não cortei matéria nenhuma, não dava pra cortar, mano. Isso foi muito triste. Então, tipo, os 2 anos de TI que eu fiz, basicamente, entre aspas, eu diria, eu joguei fora. Em relação à matéria na faculdade, né? E aí mudei pro curso de matemática. E aí, com isso, eu tive que parar de trabalhar, porque o curso de matemática era integral na faculdade. Então, era manhã e à tarde. Falei, não, então não dá pra eu arrumar trampo, por enquanto. E aí, eu fazia uns bicos, né? Porque eu comecei a dar aula com, tipo, 17 anos, né? Quando eu passei no vestibular. Eu comecei a dar aula no cursinho. E eu mantive essa parada dando aula até 2020... Quando que foi que eu entrei, hein? Não, que 2020, mano. Tô maluco da cabeça. Eu formei na matemática em 2018. Olha isso, 4 anos de curso, então 2014. Então foi de 2011, 2012 até 2014. Então foi uns 3 anos assim dando aula. 3, 4 anos. E eu tinha feito muito... O pessoal chama de network, né? Eu conheci muito aluno, eu conheci muita gente. Nossa, o cara já vai fazer lá, falar pros editores colocar o som da águia. Enfim, eu fiz muito contato. Então, quando eu comecei a estudar matemática na faculdade, eu continuei com esses contatos dando aula para eles. E eu até fazia muito mais dinheiro. Então, de R$8 a hora, eu passei a ganhar tipo 25, 30. Foi um salto muito grande na minha carreira. É a vitória do trabalhador. É isso. Mano. Então, enfim,
pra mim, que tinha, tipo, 20 anos na época, 20, 21, falei, nossa, isso aqui eu tô no paraíso. Eu dou aula particular, eu ganho dinheiro, cai tudo direto, não tinha Pix ainda, né? Eles me pagavam na nota. Eu acho que tem muita gente que talvez vai ouvir esse podcast, se for mais novo, que nem sabe o que é uma nota de dinheiro. Caraca, você pagava na nota, muito bom. Os caras iam sacar no banco. Em espécie. Ia sacar no banco e me dava na nota. Enfim. E aí, terminei o curso de matemática depois de 4 anos. Eu me formei em matemática, fazendo esses bicos de professor aqui e ali, aluno particular. Você e mais 3 pessoas, né? Não, mano, a minha turma foi gigante. Minha turma começou com 8, formou 3, hein? Eu e mais 2 só. Foda, mano. Formei. Depois de formado, a gente fez um churrasco na casa. Essa história é ridícula, mano. A gente fez um churrasco na casa de um amigo nosso. E dois amigos que eu tinha, eles estavam conversando de TI, que eles trabalhavam na área. Aí eu olhei assim, fiquei interessado. Falei, cara, vocês estão falando de TI aí? Como é que é? Aí a gente começou a trocar ideia. Exatos 15 dias depois da minha formatura em matemática, eu arrumei o primeiro emprego em TI. E estou até hoje. Tem mais de 5 anos que eu trabalho com TI. Então, mano, essa jornada toda que eu contei aí foi professor de matemática fazendo TI. Larguei TI, fui estudar matemática. Terminei matemática, voltei a trabalhar com TI. Mas quando você falou bem assim, ó, chega, não vou fazer TI mais, vou fazer matemática. O que você tava pensando? Você falou assim, eu vou ser professor pelo resto da minha vida, é isso? Você queria ser professor de escola? Então, eu pensei... Na verdade, o que eu pensei, pra ser sincero, era ter a minha própria rede de alunos particulares. Mas, tipo assim, eu sabia que pra ter isso, eu começaria em alguma escola. Então, eu considerei dar aula em escola, sim. E se eu fosse dar aula para a escola, eu gostaria do ensino médio, que foi porque dentro do curso de matemática você faz estágios, né? Então você faz estágio, tipo, no primeiro eu nem sei como é que chama mais, né? Mas era tipo assim, no primeiro estágio do fundamental, no segundo, que deve ser, na minha época era série, tá? Mas hoje é ano, eu acho. Então era tipo assim, da primeira à quarta série, da quarta série até a oitava série, que seria até nono ano, eu acho. Ensino médio e EJA, né? Que é. Eu já nem lembro mais. Escola de Jovens e Adultos, eu acho. Ensino para Jovens e Adultos. Normalmente são pessoas mais velhas ou até pessoas com algum problema, tipo de. Como é que fala? Eu não sei se pode falar retardo mental. Isso é ofensivo? Eu realmente não sei. Não lembro. Não sei, com algum. Pessoas que não são. Sei lá. Enfim, vocês entenderam. Eu não quero ofender aqui ninguém. E incrível, tipo assim, que nessa época, quando eu fiz estágio no EJA, né? Eu fui numa escola de alunos especiais, que eles chamavam, na nossa cidade. E eu tinha certeza que eu queria ser professor deles, velho. Você tem noção? Eu achei demais, cara. Eu aprendi demais. Tipo assim, foi muito pouco. Era pouco tempo o estágio, era um semestre. Então foi tipo por 5, 6 meses. Eu dei aula nessa escola. E eu tinha certeza que eu falei, cara, se não for isso daqui, tipo, se não for EJA ou aluno especial, vai ser ensino médio. E aí, então, mas eu na minha cabeça eu tinha em mente que em algum momento eu iria virar professor de escola. Mas o objetivo mesmo era ter minha rede de alunos e ganhar com um aluno particular, saca? E aí depois, tipo, você não consegue ter horário. Tem muita gente que faz isso, né? Tipo, você não consegue ter horário e aí você contrata outros professores para dar aula para você e você ganha em cima deles também, saca? Então é literalmente uma pirâmide. É uma pirâmide que você monta e faz dinheiro. Mas era isso minha ideia. É isso. E aí hoje você é um garoto de programa, certo? Exatamente. Eu sou um garoto de programa, já tem mais de 5 anos. Trabalho remoto pro Brasil, morando nos Estados Unidos, o que é uma loucura, né, mano? Uma loucura. Uma loucura não, né? Tá ganhando bem, tá gastando em dólar. Não, isso aí é verdade. Eu tô gastando em dólar, tô feliz por esse lado. Mas por outro lado, a moeda que entra na minha conta é real, então não é dólar. Mas, enfim, mas é tranquilo, cara. Dá pra... Especialmente porque a cidade que a gente mora aqui não é tipo Nova York da vida, super saca? Caro, né? Não. Aqui o custo de vida é muito, muito, muito bom. Muito bom. Então, a gente consegue adaptar, até porque a Thaís, minha esposa, ela faz doutorado, ela tem uma bolsa, então, enfim. E é isso. Essa é a minha jornada. Eu falei por 20 minutos contando minha história. Muito bom, Bruno, muito bom. É bom as pessoas saberem aí quem está por trás desse nariz que era torto e hoje, né? Vocês viram lá, hein? Lá. Ó, inclusive a gente não falou ainda, pra você que não segue aí, tá? A nossa página lá no Instagram, @vai-tomar-no-seu-cunhado. A gente vira e mexe, tá postando alguma coisa nos stories, falando sobre os próximos episódios, abrindo caixinhas de perguntas para pedir sugestão do que vocês querem que a gente fale. Ou, às vezes, se vocês quiserem mandar áudio, né? Contando alguma história que vocês gostariam que a gente falasse aqui também. É tudo nosso, mano. Aqui é tudo nosso. E, inclusive, eu queria
Não, vou deixar pro final, vai. Vou deixar pro final. Vamos continuar aqui no papo, porque senão a gente vai abrir uma caixa aqui e vai pra outro e lugar. vai embora. Antes de você falar, que agora é sua vez de falar, tá? Tem dois adendos que eu quero fazer aqui. Primeiro deles, você colocou seu nome Felipe Bruno na nossa sala aqui. Segundo deles, você colocou a gravação pra rolar, só que não tem ondas de áudio aparecendo aqui. Mas Não, como a tá- gente tem Tá aparecendo redundância... pra mim. Tá aparecendo? Então, Tá. ótimo. Mas a gente tem redundância, hein? Pra quem escutou os episódios anteriores aí. É isso. Se quiser, eu faço uma explicação gigante sobre o que é redundância. É Não. bem didática. Mas você sabe, só falando que você falou de redundância, quando você falou a primeira vez que era redundância, pra mim era tipo, eu pensei que você ia falar subir pra cima, sabe? Aquelas coisas. Descer pra Aham. baixo, que isso é redundante, você não precisa falar, você vai descer já é pra baixo. Enfim, pra baixo. Conta a Tá sua bom. história aí de Tá, minha história. Eu começo da onde mesmo? quando você Colegial, né? quando você saiu do colegial, o que você arrumou? Cara, quando eu saí do colegial, eu falei... Eu acabei de sair da escola, eu não quero entrar em outra. Né? É isso. Foi esse o meu pensamento. Então, eu falei, cara... E eu não sabia o que eu queria fazer também, né? Eu saí do colegial mais perdido. Depois de 3 anos dormindo no colegial também, é o que acontece. Você não sabe o que fazer da vida, né? E aí eu falei, cara, eu vou arrumar um emprego em qualquer merda aí e daqui 1 ano eu vejo o que eu faço, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu arrumei um emprego no lugar onde meu irmão trabalhava, que era uma clínica odontológica. Não sei se muita gente sabe disso, mas eu trabalhei por 8 meses numa clínica odontológica. Não, eu não tirava dente das pessoas, tinha dentista lá. pra isso. Eu já ia falar, avisa pras pessoas que você não é dentista, senão... Eu trabalhava na parte administrativa e eu lidava com convênios. Hoje em dia, eu xingo as pessoas do convênio, né? Mas eu já fui a pessoa... Eu não era a pessoa do convênio, né? Eu era a pessoa que estava dentro do consultório e comunicava entre o paciente... eu era a ponte entre o paciente e o convênio, né? Então, fazia esse Você era meio de campo. xingado? Sim, O povo te várias xingava? vezes. Sim, várias vezes. O que não era na minha culpa, né? Porque eu não tinha opção de nada. Eu só pedia aprovação dos procedimentos para as pessoas e às vezes o mas- convênio aprovava e às vezes não. Então é isso, né? Tipo, você não tem nada a ver, mas o pessoal Não, vai brigar com quem eles estão conversando. Então, vocês estão conversando com você. Quem tá representando a empresa? Então. Você? Toma, filho. Então, é isso, né? Eu fiquei 8 meses só, por quê? O que acontece? Eu estudei inglês quando eu era mais novo, quando eu era criança. Minha mãe me obrigou a fazer aula de inglês. E eu acabei gostando da parada. E aí, em um momento, ela tirou eu e meu irmão da escola de inglês, porque tinha ficado muito caro, ela não conseguia pagar mais. Só que eu continuei, tipo, por mim mesmo, tentando aprender e tal. E aí, nesse período que eu tava trabalhando, eu voltei, pagando com o meu próprio salário, eu voltei a fazer aula de inglês. E aí, quando eu voltei, eu fiz teste de nível, essas paradas, na mesma escola que eu estudei quando eu era criança. E aí, eu avancei muito. Eu, tipo, sei lá, eu fiz... a escola lá tinha 12 livros, vamos supor, que eram os níveis, né? Quando eu era criança, eu fiz, tipo, 3. E aí, quando eu fiz o teste pra voltar, eu entrei lá pro livro 7, 8. E aí, continuei estudando... Eu queria só te perguntar, como que você avançou seu inglês? Porque você falou que você trabalhava e depois você voltou a pagar a sua escola por sua conta, né? Foi a época que você trabalhava na clínica? Foi com esse dinheiro? Foi com esse tá. dinheiro. Mas, tipo, eu já tava estudando inglês, porque a pausa entre eu parar de fazer inglês e voltar foi, tipo, sei lá, eu parei de fazer inglês, eu devia ter uns 11 anos. E aí eu você era bem mais voltei com 18, entendeu? Entendi. 18, 19. Nesse Então, meio nesse tempo, você período, continuou eu estudando, continuei, tipo, vendo filme, assistia Sim. série pra caramba. Bom, já tinha um pouco de internet, né? Eu não tinha internet como temos hoje, mas já tinha coisa, já era possível. Já tinha casar, já dava pra baixar música, já dava pra baixar algumas coisas. Então... Eu aprendi bastante, tenho muito inglês de vocabulário, muito de série, de filme e tal, principalmente de Friends e outras sitcoms. E aí, cara, eu voltei, né, pra essa escola. E aí, quando eu voltei pra essa escola, como eu era... tipo assim, eu não era um bom aluno, mas eu me saía bem, porque eu curtia inglês. Então, por mais que
às vezes eu não fazia as tarefas que tinha que fazer, chegava atrasado nas aulas. Quando eu estava nas aulas, eu rendia muito bem, porque eu curtia muito a parada. E aí eu sempre estudava por fora e tal. E aí, a coordenadora da escola me viu como um dos alunos de destaque e me chamou para fazer uma parada de monitoria, né? E aí, nessa monitoria, eu dava aula de reforço para alunos de níveis mais baixos. E enquanto eu continuava, né, estudando. E aí eu trocava, na verdade, porque eu trabalhava na clínica, né? Então eu trabalhava no horário comercial, eu fazia aula algumas semanas, alguns dias à noite, porque era aula de inglês de escola de curso livre, né? Então você tem aula no máximo 2 vezes por semana. Então eu saía da clínica e ia para aula, ou eu saía da clínica e ia dar aula, porque eu tinha horários disponíveis para atender alunos de reforço e tal. E aí eu fui me destacando lá e tal, e em algum momento eles falaram, a gente quer que você seja professor de verdade, só que você precisa fazer um preparatório para você tirar uma certificação, né? Porque a gente precisa da certificação para você poder dar aula. E aí eu fiz a certificação do TOEIC na época, que era o que pedia. Eu tirei uma nota boa. E aí eles falaram, beleza, você quer? E aí eu me lembro que eu peguei a minha primeira turma de alunos iniciantes, do começo mesmo. E aí era num sábado à tarde, eu dava aula pra eles da 1 às 3 da tarde. É a minha primeira turma. Que judiação, mano. Eram adultos nos seus 30, 40 e poucos anos, né? Não, então é menos pior, porque quando você falou que era iniciante, eu pensei que seria, não sei porque na minha mente veio que seriam crianças. Eu falei, cara, como que você vai dar aula pra criança sábado, 1 da tarde? Eu nunca dei aula pra criança. Eu já dei aula pra adolescente, criança não. Eu não tenho muito jeito pra dar aula pra criança. Na verdade, eu dei aula pra criança quando eu dei aula numa escola de ensino regular, por 3 meses. Mas aí eu comecei a dar aula, eu comecei com essa turma, e aí eu fui pegando confiança, fui fazendo um bom trabalho, e aí eu fui pegando mais turmas, e para quem dá aula em escola assim, né, quanto mais turma você tem, mais grana você ganha, né, porque você ganha por hora. Assim. Então eu comecei com uma turma, quando atingi um número de turmas que dava para eu sair da clínica, eu saí, quando o meu salário, bateu, sabe? Beleza, agora eu posso sair fora. Aí eu saí e eu fiquei com mais tempo livre também para poder pegar mais turmas, né? Porque enquanto eu tava na clínica, eu só podia dar aula à noite ou no sábado, né? E aí quando eu saí da clínica, eu fiquei full time como professor e aí eu dei aula por muito tempo nessa escola. E aí, cara, eu resolvi fazer faculdade, porque eu ganhava pouco, né? Eu tinha um valor a hora que eu não lembro quanto que era, sei lá. Acho que era R$15, tá? Não era 6. Era 6 era judiação, a hora. Você é louco. E aí eu descobri que a galera que tinha faculdade, letras, de preferência letras, né? Que é a galera que fazia letras português e inglês. Tinha um adicional, não era adendo, né? Um adicional que ia lá pra R$21, R$25 a hora aula. Eu falei, eu vou fazer, né? E aí eu comecei a estudar letras e eu estudei 1 ano de letras. E eu fiz uma faculdade à distância, porque eu tenho problemas em ir para uma sala de aula. Ela era não sei se é full à distância, não sei, era semi à distância, porque é uma faculdade de São Paulo, e aí tem um polo aqui em Uberlândia. Então, eu ia na faculdade em alguns momentos, geralmente para fazer alguns projetos e para fazer prova. Eu ia na faculdade. Mas as aulas híbrido, eram todas... Engraçado. Mas as aulas eram todas online, a maioria das aulas eram online. Tinha uma vez por mês, tinha um fim de semana de aulas presenciais, assim, que geralmente vinham alguns professores e tal, e dava aula. Só que eu odiei letras, né? E aí eu falei, caraca, velho, o que eu faço agora? Eu vou ter que terminar essa merda? E aí não, com 1 ano eu tranquei e falei, foda-se, não quero fazer isso mais. Eu prefiro ficar ganhando meus R$15 por hora aqui do que aumentar, sei lá, R$6 e passar por 4 anos disso. Eu não quero. E aí eu saí, cara, da faculdade e eu fiquei meio que nesse limbo. Eu trabalhei em outras escolas de inglês também. Eu fui coordenador numa outra escola de inglês. Coordenador pedagógico de professores. E aí foi
Foi uma época tensa, assim, porque eu não dava mais aula, que era o que eu curtia fazer, eu não dava mais tanta aula. Na verdade, eu tinha que resolver problemas, tanto de professores quanto de alunos, enfim. Cara, você como coordenador, essa é uma pergunta que eu nunca te fiz, eu acho. Você recebia muito, tipo, pai que ia lá e você tinha que resolver Sim. alguma bucha? Porque, sei lá, o menino tava dando trabalho, ou o pai era... Ou você convidava o pai pra ir pra escola pra ter uma conversa. Você já fez isso? Sim, várias vezes. Não só pais, como os próprios alunos de 30 e poucos anos que estavam fazendo merda e queria os seus direitos, entendeu? Cara, eu esqueço disso. Por que eu tô pensando que você tava dando aula pra criança? Tipo assim, você tava dando aula pra marmanjo, mano. 30 anos, velho. É. Assim, tem criança e tem adolescente e tal, mas nessa escola que eu fui coordenador, não tinha tanto, não era muito focado. O público não era muito criança, sabe? Era mais a partir de adolescente e adulto, assim. E, cara, nessa época que eu fui coordenador, apesar das tretas que eu tinha que resolver, eu me aproveitei. Aproveitei de... eu saía na hora que eu quisesse, tipo... Sabe? Eu fazia as minhas regalias. E o que acontecia? A escola é uma franquia, né? Então, a franquia tinha um cara daqui de Uberlândia que comprou a franquia, então a escola era dele, né? Então eu me reportava pra ele e só pra ele. E aí eu era o coordenador pedagógico e tinha uma coordenadora administrativa também. Essa coordenadora administrativa era meio chata. Meio chata. Pra mim não era, porque eu fiz amizade com ela. Então ela era super, super gente boa comigo. Mas pra outras pessoas, a galera às vezes não gostava muito. Até porque ela era meio linha dura, assim, sabe? Ela não deixava um monte de coisa. E eu era mais sussa. Eu era muito sussa com a galera. Então, o que eu fazia? Eu fiz amizade com ela e essas regalias de chefe, eu tinha todas. Porque eu meio que me fiz ser gostado por todas as pessoas. Então, por exemplo, eu como coordenador, eu tinha algumas aulas que geralmente tinha alguns horários que ficavam comigo, alguns horários para dar aula. Porque essa escola que eu dava aula, você marcava as suas aulas. Então, tipo, você ia lá, aí tem horário 1, 2 ou 3 e tal. Os horários de 1 às 3 da tarde eram horários que eram para mim. Eles tinham que ficar comigo. Por que tinha que ficar comigo? Porque o dono não queria pagar outro professor. E ele não pagava horas a mais. Eu tinha um salário fixo e eu não recebia por aulas adicionais. Nossa, né? mano. E aí eu falava, isso não é justo. Aí o que eu fazia? Eu abria os horários e chamava professores para dar aula. Então, tipo assim, eu falava... Tinha uma professora que geralmente era... Ela era tipo o meu braço direito, porque ela era muito gente boa e ela era mercenária, né? Ela gostava... E quanto mais eu chamava pra ela pra dar aula, mais dinheiro ela ganhava, certo? Então, eu chegava e falava bem assim... Fulana, tô precisando abrir uns horários aqui. Primeiro que eu deixava fechado os horários da tarde. Eu não abria, eu não falava para os alunos que tinha. Só se algum aluno não conseguia se encaixar nos outros horários, aí eu falava, não, eu consigo um horário para você aqui, tipo, sei lá, quarta-feira, 2 horas da tarde. E aí, se era só uma aula, por exemplo, aí eu dava. Porque aí eu não podia, eu não ia trazer a professora, tipo, para dar uma aula às 2 e depois voltar às 5, por exemplo, que era o horário dela normal. Então, às vezes eu chamava ela quando eu conseguia emendar, entendeu? Então, eu conseguia arrumar aula 2, 3, 4, e aí eu dava um intervalo, sei lá, de 5 a 6 pra ela, e depois ela terminava, sabe? Então, eu me aproveitei pra caramba disso, e aí eu mudava quando eu tomava rala. Então, por exemplo, às vezes a coordenadora administrativa chegava pra mim e falava assim, Felipe, o chefe, eu não vou falar o nome do chefe, né? O fulano... tá falando que a professora tal, o salário dela tá meio alto, né? O que tá acontecendo? Tá fazendo... Não é possível, velho. Aí, a escola tinha um sistema, né? A escola tinha um sistema em que lançava as aulas e tinha a numeração do professor que dava as aulas, que isso ia direto para pagamento, né? E aí ela falou, a gente tá vendo que a fulana tá dando muitas aulas nos horários que você que tinha que tá dando aula e tal, não sei o que. Eu falei, não, mas é porque às vezes tem demanda, né? Então, se tem demanda, eu não posso deixar um aluno que pagou pelas aulas ficar sem aula, né? E aí eu dava aquele, né?
eu mexia os pauzinhos para as coisas acontecerem, né? E aí, essa professora, inclusive, somos amigos até hoje, apesar de não termos muito contato, mas nós temos um relacionamento bem, né? Porque eu acho que ela deve ter ganhado, assim, fez várias aquisições financeiras nesse período que eu dava muita aula para ela. Ela ganhava mais que eu. Então, eu ia te perguntar, porque quando você falou que você começava a encaixar... Não, eu sei que, tipo, porque ela era meio que seu braço direito, é essa, né? Uhum. Ela era meio que seu braço direito, vocês eram amigos e tal. Eu pensei que quando você falou que encaixava ela pra emendar, né? Vocês iam dividir esse dinheiro de algum jeito. Não, Eu pensei, era eu todo pensei que você ia dela. falar isso. Aí eu falei assim, cara, você é muito mercenário se você fazia isso. Não, Mas não dava pra fazer isso, a não ser que fosse manual, a não ser que ela me desse, mas, tipo, não faz sentido, porque ela que tava dando as aulas, tá ligado? sim. Eu não tava Então, mas trabalhando. eu pensei que era tipo assim, que você tava encaixando ela nos horários que eram pra você dar. Só que ao mesmo tempo, é muito injusto, cara, porque você tinha um salário fixo de coordenador, e aí quando você tinha que dar aula, sei lá, você tinha que dar 3 horas de aula na segunda, 2 horas na quarta, você não recebe essas aulas, mano? Pra onde que vai essa grana? Não vai, né? É economia pro... É Não, isso é injusto, pro cara. pro dono da máquina, Bruno. Esse é o capitalismo, É. vem vindo. É o sistema, mas é o sistema. O dono dos meios de produção que eu ia falar, né? Da máquina. Cara, vou te falar, é complicado, velho. Aí é meio que eu sei que às vezes tá dentro do seu horário de trabalho, né? Tipo, dentro do seu contrato, vamos dizer assim. Sim. Só que, tipo, você tá dando aula. A sua atividade principal seria de coordenação, mas quando você vai pra dentro da sala de aula, e pra mim já é meio que outra conversa, saca? É. E assim, eu tinha a função de, tipo, se algum professor deu merda com algum professor, sei lá, o professor passou mal, eu substituía, normal. Só que a treta era, tipo, nesses horários que tinha pra aula, eu tinha que resolver 400 outras coisas, entendeu? Só que eu não podia resolver, porque eu era obrigado a dar as 3 aulas, porque era mais barato, né, pro dono da escola. É, lógico. Como que terminou essa história? O que, tipo, a mulher te chamou lá, mano, eu tô muito curioso, eu nunca soube desse seu lado seu. Não, aí o que acontecia? Ela me chamava, eu passava alguns meses dando aula e depois eu voltava a fazer, entendeu? Tipo, sei lá, eu pulava um mês e aí o salário da professora dava uma caída, aí no outro mês eu voltava, entendeu? E aí... Até porque, cara, esse job que eu tinha não era um job muito visado. Job. Eu tinha... Produção, coloca o som aí. Coloca o som da águia aí, job. Eu tô andando muito com você. Esse trabalho que eu tinha não era um trabalho muito visado, porque eu tinha que resolver muita merda e o salário não era bom o suficiente, entendeu? Pra resolver muita merda. Então, tipo, os outros professores, ninguém queria, cara. Ninguém queria ser coordenador, tá ligado? Então, tipo... Porque, cara, as merdas que você tem que lidar quando você é coordenador de alguma coisa é muito... Você tem que ganhar bem, entendeu? Pra valer a pena. E eu não ganhava bem o suficiente, entendeu? Seu salário não era suficiente, não, você acha? Não, Um trabalho de não é nem coordenação. próximo. Normalmente nunca é, né, mano? Principalmente no Brasil, assim. Principalmente quando a gente tá falando de escolas, né, no geral. Uhum. Nem professor, nem diretor, de nenhum tipo de escola eles ganham bem. A não ser que seja uma escola particular, muito grande, muito famosa e renomada, e talvez os professores ganhem melhor. Mas, sim, falar que é digno, eu acho que não. Porque, por exemplo, eu fiz faculdade fiz graduação em matemática para me tornar um professor. E, velho, eu acho que eu sempre tive essa mentalidade, né? Não foi por causa da faculdade, mas professores, mano, são as pessoas, é a profissão que vai formar as próximas gerações, saca? Então, velho, tinha que ter pelo menos um valor, porque, mano, professor fazer o trabalho que tem, que é, tipo, além de dar aula, ele gasta tempo fora da sala de aula, tipo, quando ele vai para casa para preparar prova, corrigir prova, preparar trabalho. Quando ele vai para fora, tipo, como ele trabalha, tipo, além do horário comercial, digamos assim, né, tipo, final de semana, essas coisas, para deixar tudo certinho e bonitinho para as próximas aulas, véi, aí você quer falar que um cara desse vai ganhar o quê? 1 salário mínimo? 2 salários mínimos? Pelo amor de Deus, mano. Aí é complicado. É ridículo, porque, tipo, tem um adicional, sabe? Quando você dá aula, tem um adicional desse trabalho extra que você faz. Cara, mas esse adicional não chega nem perto do que deveria ser, tá ligado? É tipo assim, é um adicional que talvez pagaria 1 hora a mais fora da sala de aula do professor, entendeu? Quando o professor foda. gasta muito mais horas do que 1 hora, entendeu? E principalmente, por exemplo, um professor... Vamos pensar em
sei lá, escola regular mesmo, escola pública. Um professor tem que pegar aula em várias escolas para ele ter um salário bom. E aí ele Exatamente. pega aula em várias escolas, e quando ele faz isso, né? Várias turmas em várias escolas, ele tem uma porrada de prova para corrigir, uma porrada de aula em momentos diferentes, em séries diferentes que o cara tem que preparar e tal. Mesmo que ele tenha uma emenda que ele segue, mesmo assim, o cara tem que se preparar, velho. Então, tipo... É foda, mano. É foda. Eu acho que hoje professores no Brasil, né, que é o que a gente pode falar, né? Porque a gente é nascido e criado aí, é o que a gente sabe falar do nosso sistema, mas no Brasil é foda, cara. O professor hoje, pra mim, é um cara que realmente ele ama o que ele faz. Ele ama, filho. Porque não é por dinheiro, não, mano. Não é. Definitivamente não é. Então ele tem que gostar muito do que ele faz e eu admiro muito, velho, quem tem essa profissão. Tanto que não dá dinheiro em 2000 e... Era isso que eu ia falar. Você não termina a sua história como professor de inglês. Tem mais coisa aí. Não, em 2016 eu voltei pra faculdade. E aí, só que eu falei, cara, porque o que aconteceu? Em 2014 eu comecei a fazer essa maravilha aqui que a gente tá fazendo, que se chama podcast. Então eu comecei a produzir conteúdo pra internet, tanto com podcast quanto com blog. E eu comecei a escrever. E eu sempre curti escrever. Desde criança eu sempre escrevi, sempre curti muito ler e escrever. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu posso trampar com texto, né? Eu vi que dava pra trabalhar com texto de algum jeito. Então eu falei, cara, qual faculdade que eu vou procurar agora que vai me ajudar? Não tem uma faculdade que vai te treinar pra escrever nem nada, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer alguma faculdade que lide com criatividade. E o mais próximo disso foi publicidade e propaganda. Então eu comecei a fazer um curso de publicidade e propaganda. E aí, quando eu estava na faculdade, acho que no segundo semestre da faculdade, no terceiro, eu arrumei um estágio em uma agência de publicidade aqui em Uberlândia. Quando eu arrumei um estágio, eu entrei no mercado e aí eu parei de fazer faculdade. E aí eu fui arrumando um emprego na área. Depois da agência, eu arrumei um emprego numa fintech, que é uma... Isso em 2016 ou 2014? Na agência eu entrei em 2017, porque eu comecei a faculdade em 2016. Eu entrei na agência em 2017. Em 2018, eu arrumei um emprego numa fintech, que é uma empresa de tecnologia focada em dinheiro, por isso que é de financial. Financial Technology. E aí, de lá pra cá, eu comecei a trabalhar com... E aí, agora eu vou falar todos os termos em inglês, né? Eu comecei a trabalhar com copywriting, com social media, com web designer. E aí, eu comecei a trabalhar com texto. E aí, hoje, eu trabalho com content design, UX writing. E é isso que eu faço hoje. Tudo que é texto focado, no caso, eu trabalho com texto focado para experiências digitais, que geralmente são aplicativos, sites e afins. E hoje eu trabalho com isso. Ganho muito mais que professores, então sinto muito, né? Eu não concordo com isso, mas é a realidade que eu vivo hoje. Se tivesse um futuro, eu teria continuado professor, porque é legal, dar aula é legal. Hoje em dia eu não gosto tanto mais, porque, né? Enfim, tô velho. Você envelheceu. Mas... Sei lá. Não, pode Não, mas chamar. é isso, assim, hoje eu trabalho com isso. Não terminei a faculdade, né? Quando eu penso em voltar pra faculdade, eu tenho azia e indigestão. Não, isso aí, qualquer um. Por assim, me surpreende. A Thaís, minha esposa, ela faz doutorado, né? Só a gente vira e mexe, a gente conversa sobre isso, porque, querendo ou não, gente, doutorado é na faculdade, né? Então ela vai pra faculdade até hoje. Só que primeiro, são coisas muito diferentes, né? Tipo, você comparar a graduação com um doutorado, é muito diferente, cara. É muito diferente. Igual, no doutorado, você não tem que ir pra escola, na escola, você não tem que ir pra aula, você não tem que sentar, ver professor falando, você não faz prova. Então são coisas muito diferentes. Então é uma faculdade, como é que fala? Mais madura, com mais maturidade. Mas mesmo assim, cara, eu penso hoje, porque direto eu fico pensando, falo, cara, e se eu fizesse estatística? Porque eu pensei nisso na época. Tipo, quando eu tava fazendo matemática, quando eu escolhi fazer matemática, eu falei,
Por que eu não faço estatística? Que estatística, querendo ou não, é uma área mais aplicada da matemática, né? Porque o que eu fiz lá de matemática, ou eu seguia a academia, né? Mestrado, doutorado, ou eu ia para licenciatura de fato, né? Que é escola particular, enfim, ou pública, enfim, estado. E estatística tem área, inclusive, dentro do TI, velho, que é muito, mas muito bem remunerado. Assim, é incrível, assim, muito bem remunerado. Mas igual você falou, velho, a pessoa tem que gostar muito. Se eu fico pensando, se eles dessem mais valor, se fosse, porque o Brasil é fudido, na moral, essa é a realidade, o Brasil é fudido. Se fosse uma realidade diferente, talvez eu teria considerado continuar dentro dessa área de ensino. E aí eu fico pensando, por que não ensinar, tipo, TI, entendeu? Porque a prática de ensinar é uma coisa que eu ainda gosto muito. Eu gosto bastante, cara, de ensinar. O que eu posso ensinar, eu ensino. Sei muita coisa? Quase nada. Mas o que eu sei, eu gosto de ensinar. Então, se às vezes, velho, tivesse uma realidade diferente aí, onde professores fossem valorizados, aí o pessoal fala, é só você fazer mestrado, né? Só você fazer mestrado, doutorado e tentar passar numa faculdade federal e virar professor. Eu falo, mano, mas aí não, né? já é um caminho, mas não é um caminho que todo mundo vai querer fazer, né, mano? Deixa eu te contar uma história de estatística. Você falou de estatística. Eu fui para a faculdade de publicidade e eu tenho uma séria dificuldade, não é com estudar, porque eu gosto de estudar. Quando eu tenho assuntos que me interessam pra caramba, eu gosto de estudar. O meu problema, sempre, desde quando eu estava no colegial, é ir pra escola. Porque eu achava insuportável sentar numa sala com 40 alunos que eu não gostava, 40 pessoas que eu não gostava, e ouvir um monólogo o tempo inteiro, entendeu? Então, tipo, tudo bem, nos momentos que alguém está passando uma informação pra você válido, faz sentido. Só que, bom, o formato de escola hoje em dia, e principalmente com o tanto de tecnologia e acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, eu acho que esse formato precisava mexer um pouco, né? Mas enfim. Então, cara, eu não conseguia prestar atenção, é difícil, entendeu? Não conseguia mais prestar atenção e tudo isso. Então, o que aconteceu? No curso de publicidade, como eu acho que vários cursos têm, tem a matéria de estatística, certo? Então, tem estatística na medicina, cara. Pelo amor de Deus. Aí no primeiro semestre eu tinha lá, sei lá, 8 matérias. Aí eu comecei a ter aula de cada matéria, né? E aí eu não sei se foi já no primeiro período ou se foi no segundo período que entrou a estatística. Mas eu me lembro como se fosse ontem, que apareceu, né, na grade lá, eu peguei a minha grade e falei, puta, tem aula de estatística, mano. Eu achei que esse curso não ia ter nada de número, e tem. Mas tá bom. Aí eu entrei na aula de estatística, na primeira aula. Eu cheguei levemente atrasado, né? Até porque eu fazia faculdade de manhã, e de manhã não é o meu melhor horário. Então, tipo, sei lá, tinha aula 7h30 da manhã, sei lá. Eu tinha que estar lá esse horário já. E eu não tinha carro, era busão, entendeu? Uber ainda tava... Nem tinha Uber ainda quando eu comecei a faculdade, eu acho. Então, tipo, enfim, era isso. Cheguei lá, sentei e eu falei assim, eu vou fazer essa merda direito, vou prestar atenção. Eu tenho dificuldade com exatas, mas eu vou prestar atenção, vou fazer o meu melhor. O professor teve a minha atenção por 16 minutos. Não é possível. Você contou isso? Você lembra? Porque eu olhei a hora que eu saí da sala, né? Aí, quando eu me peguei viajando e quando eu olhei pra ele, eu já tinha perdido o fio da meada, já não tava entendendo mais merda nenhuma, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Aí eu saí da sala e eu falei, sei lá, um dia eu pago essa matéria, eu não vou fazer essa matéria. E aí eu só deixei a matéria pra lá. Aí eu fiz o segundo período, acho que... Eu não sei se eu realmente não lembro se a parada entrou, porque ia ter estatística 1, estatística 2, sei lá. Em publicidade, eu acho que tinha 2 estatísticas, tinha 1 e 2. E aí eu falei, eu fui embora e fui carregando, tipo, essa matéria ficou pra trás, entendeu? Em algum momento eu ia ter que fazer essa matéria, né? Bom, eu parei de fazer a faculdade, então eu deixei todas as matérias, né? Então... Eu parei e não foi só estatística, eu larguei, foi tudo pra trás e foda-se essa... Ai, cara, que maravilha. É isso. Mano. E hoje aí, ó, você trabalha com UX Writing dentro do... Você trabalha dentro do universo de TI também, né? Quando as pessoas me perguntam o que eu faço,
Aí as pessoas fazem assim, você trabalha com o quê? Eu falo, eu trabalho com tecnologia. E aí eu deixo morrer aí. Se a pessoa continuar, ela fala bem assim, você é programador? Aí eu falo, não, mas eu trabalho com alguns. Aí eu tento ir cortando, sabe? Pra pessoa não perguntar mais. Aí quando eu falo assim, então, eu sou redator. Aí as pessoas, hã? Eu falo, mano, sabe o aplicativo que você abre aí? Ele não... Essas letras e essas palavras aí não aparecem magicamente. Alguém escreve isso aí. E esse alguém sou eu, entendeu? É isso. O seu é um pouco mais complicado de entender. Mas você, querendo ou não, tá inserido dentro do TI. E eu trabalho com TI também, né? Como eu falei. Eu sou programador, desenvolvedor. Eu amo o que eu faço, cara. Olha aí. Na moral. Eu acho que não tô aqui pra ficar pagando pau pra empresa nenhuma, né? Mas o meu trabalho é muito bom, velho. Saca? Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que tipo, essa vida a gente vai tentando descobrir o que você tá fazendo, né? Tem um vídeo muito antigo do Juve, você lembra? Ele falou assim, quando a gente era criança, a gente olhava os adultos e falava assim, nossa, como que é a vida adulta, né? Eles conseguem resolver um monte de coisa. E quando você virar adulto, você vê que tava todo mundo fingindo, ninguém sabe nada, entendeu? Ninguém sabe lidar com nada, é todo mundo fingindo. Exatamente. E aí a gente vai fingindo que a gente sabe o que é, mas enfim, no meu trabalho não sei de nada, tipo, não sei o dia de amanhã, ninguém sabe, né? Mas aí tamo aí, velho. É uma jornada que eu não sei se eu vou continuar fazendo pro resto da vida, até porque o resto da vida é muito... Se a gente espera que a gente vai ter uma... Como é que fala, mano? Longevidade. Olha só. É muito grande. Olha quem não falou. falou. A palavra bonita, né? A palavra em inglês, hein? Ó, longevidade é uma palavra que, pra quem é fluente em português, ela já não é comum. Pra quem tá aprendendo português agora, assim, depois de tanto tempo, né? Enfim, é difícil falar pro resto pra sempre, né? Você vai, não, vou trabalhar com TI pra sempre. Não, mano. Não sei o dia de amanhã, né? Tem outras coisas que às vezes eu considero fazer. Até porque a gente não queria falar, mas a gente vai anunciar aqui que você tá gravando seu primeiro álbum solo, não é? Meu não? sonho, viu? Não é por nada não, meu Pesquei sonho. Aqui, não, poderia não ser, veio, né? Tá bom. Poderia Quem sabe ser, um mano. dia. Mas essa é uma das coisas, mano, que às vezes eu penso que trabalhar com música, saca? Não necessariamente sendo o cara que toca, porque fala, você trabalha com música, então, tipo, a pessoa pensa, você toca em bar, você toca em festival. Não, não é isso, tipo, é literalmente, não só isso, né, talvez, mas você tá literalmente inserido no mundo da música, saca? Seja fazendo show em festival, seja você mexendo com produção em si. Então, sei lá, é uma coisa que eu considero aí pro meu futuro. E eu tenho que ver logo, né, mano? Que eu tô perdendo time aqui, porque eu já tenho 28 anos. Não dá pra eu querer. Um idoso. Não é um idoso, mas assim, não dá pra eu querer também. Gente, não tô criticando, tá? Tem gente que tem energia pra tudo, mas eu não sei se quando eu tiver 40 anos, com filho, eu vou querer começar uma nova carreira, entendeu? É complicado, velho. Então eu tenho que aproveitar agora que eu não tenho neném, tem nada, só eu e minha mulher quebrando os Estados Unidos e é isso. Ai, ai. Então é isso, Bruno. Contamos para as pessoas sobre a nossa vida, as nossas peripécias no mundo do trabalho. No mundo profissional, hein? No âmbito... Ó, essa palavra é linda. No âmbito profissional. Como que fala âmbito profissional contou. em inglês? Não sei. Eu ia falar professional end. Nossa, como é chato. Eu pesquei essa só pra gente usar. Ai, ai. É isso, temos um episódio aí, ó. Mais um saindo. Esse programa tá ficando ótimo, mano. E eu acho engraçado falar programa, tá? Programa. Programa. Esse programa. Deixa eu falar o negócio que... Gente, tem uma obra em cima da minha casa aqui que eu queria agredir um pouco. Eu quero falar do episódio 2 que a gente gravou sobre as 7 cirurgias do Bruno. A gente teve um comentário lá no YouTube que eu queria ler aqui, porque o comentário do YouTube veio do Kaique. Aí você vai perguntar, qual Kaique? Sei lá, tá escrito aqui, o nome dele é @cyberpandex449. E aí ele falou assim, ó: Kaique presente, Aquirás fica a 27 quilômetros de Fortaleza. Lá tem talvez o maior parque aquático da América Latina, o Beach Park, que fica em Aquirás, mas é também conhecido como Beach Park Fortaleza.
Uá. Esse é o comentário dele. Uau. Então, obrigado pelo comentário aí, Kaique. Esse é o Kaique que eu citei, acho que no segundo Aham. episódio, que eu falei que é o menino que eu trabalhei com ele, é o Kaique Campos, eu acho. Que ele falou lá que na fila como é que é? Na fila dos ouvintes, eu cheguei cedo. Ah, é ele? Esse é o famoso? É ele. Muito obrigado, Kaique. É o famoso. Ele é o que eu lembro que eu te falei, que ele falou, a gente tava conversando e eu falei, esse cara mora em Fortaleza, então se a gente estiver falando qualquer asneira, por favor aí nos fale, porque eu não sou de lá. Exato. Eu fui lá só. Muito bom. Então, muito obrigado, Kaique. Obrigado pelo comentário aí, Então, Kaique. comentem, gente. Vocês podem comentar em vários lugares. Vocês podem comentar no YouTube, que o episódio sai por lá também. Vocês podem comentar no nosso Instagram, que é... Qual que é o Instagram, Bruno? @ vai tomar no seu cunhado. Tudo junto, não tem hífen, não tem underline. @ vai tomar no seu cunhado. Vai ser um prazer ter vocês lá, dando sugestões, comentando, interagindo. E também vocês podem mandar e-mail pra gente, assim como os neandertais faziam, que é no vai tomar no seu cunhado @gmail.com, tá? No último episódio eu ainda falei, cara, a gente tem e-mail, que é uma coisa que você fala, realmente você fala no episódio 2. No episódio 3 eu falei, a gente tem e-mail. Você vê que a minha memória tá funcionando daquele jeito, né? Daquele naipe. Mas é isso, né? Os Estados Unidos está acabando com você. Tá não, mano. Não, esquece. É porque eu pensei numa coisa e saiu da minha mente. Cara, de esse novo, podcast é o falar, podcast mais coito interrompido que tem, porque do nada a gente pensa e fala assim, cara, Coito vamos interrompido. fazer... Não, deixa quieto, vou falar em outro momento. E a É porque gente você desiste. Você falou Estados Unidos, aí eu lembrei do comentário do Vini Dude que a gente falou no último episódio, que a gente vai deixar pra gravar sobre coisas americanas quando você estiver aqui, né? Isso. Pra você vivenciar também. E aí eu já pensei, e eu ia falar, a gente pode gravar um episódio falando sobre coisas americanas. Aí eu lembrei que o Vini Dude já falou, enfim. Caraca, é o podcast senil, é isso. A gente esquece que fala uma coisa no outro episódio e fala de novo. Vamos acabar com isso, vai. É isso. Chega, Vai. não dá Vamos mais. acabar esse programa, que senão Tchau, vai Bruno. ficar... vai Muito ficar obrigado. A gente se vê na próxima, gente. Valeu. louco. Segue a gente lá. Valeu. Vai tomar seu cunhado.